É isso aí. A gente vai continuar a conversar um pouquinho nessa nossa série de mensagens. Nós iniciamos semana passada essa série de mensagens chamada Plano de Voo. O que a gente tem tentado conversar sobre isso? Nós somos desafiados e nós aprendemos semana passada aqui que existe um plano de Deus para as nossas vidas. Nós não somos fatalistas. Nós não acreditamos em algo que aconteça ao acaso. Nós não acreditamos na coincidência. Nós acreditamos em Deus soberano, como a gente cantou, um Deus santo, excelso Criador. Essa é a nossa crença, essa é a nossa fé. E aí, semana passada, nós estudamos o livro de Atos, capítulo 13, do verso 1 até o verso 3, onde a igreja de Antioquia, por experimentar uma intimidade com Deus, capítulo 13, em 3 versículos, vai repetir pelo menos 2 vezes que havia na igreja algo comum, que era adorar a Deus, jejuar e orar, buscando a presença dele. Porque essa igreja se aproximava de Deus, porque essa igreja, porque essas pessoas buscavam uma intimidade com Deus, elas tiveram a percepção de ouvir a voz de Deus, tiveram a percepção de obedecer a voz de Deus. Nós fomos chamados e somos desafiados a compreender que para as nossas vidas há um plano de Deus. E fomos desafiados aqui na semana passada a pararmos de tentar ser mesquinhos e viver os nossos planos para as nossas vidas, e começarmos aí a viver e a buscar o plano de Deus. Eu espero que essa sua semana você tenha buscado uma intimidade com Deus e tentado: Senhor, qual é o teu plano para as nossas vidas? O que o Senhor tem para cada um de nós? Nós somos chamados a buscar essa intimidade com Deus, somos chamados a viver esse plano de Deus, esse plano de voo de Deus para as nossas vidas. Mas hoje, quando a gente vai continuar essa nossa conversa, hoje, quando a gente vai continuar falando sobre plano de voo, plano de Deus nas nossas vidas, a minha pergunta, e talvez seja a sua, é o seguinte: tá, legal, eu ouço a voz de Deus, beleza, eu entendo que Deus tem um plano para a minha vida, mas aí surge uma pergunta: qual é a minha participação nisso? Eu faço alguma coisa ou não faço nada? Sento e deixo Deus fazer e falo: Deus, estou aqui, assistindo, comendo pipoca, vendo o Senhor agir. Ou faço alguma coisa? Se eu fizer alguma coisa, será que eu estou ajudando ou estou atrapalhando? Não tem aquele ditado: muita ajuda quem não atrapalha? Será que a minha atitude acaba ajudando ou acaba atrapalhando o plano de Deus? Hoje talvez a gente vai tentar entender um pouquinho quais são as diretrizes que cabe a cada um de nós, para que cumpramos o propósito de Deus em nossas vidas, no plano que Ele tem a cada um de nós. Qual que é a nossa ação? Qual que é o nosso a fazer nisso tudo? Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia num texto de Juízes, capítulo 7, do verso 1 até o verso 22. Juízes, capítulo 7, do verso 1 até o verso 22. O texto de Juízes, capítulo 7, vai justamente acontecer isso que a gente tem falado. Há um plano de Deus, há uma diretriz de Deus, e há um chamado para o servo de Deus participar desse plano. Você pode abrir sua Bíblia, você pode ligar seu celular, seu tablet, seu smartphone, se você quiser, mas a gente também vai projetar o texto. Juízes, capítulo 7, do verso 1 ao verso 22, diz o seguinte: Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que estavam com ele se levantaram de madrugada e foram acampar perto da fonte de Arote. O acampamento dos midianitas ficava no vale, ao lado norte, perto do monte Moré. O Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso eu não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse vocês, poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Anunciei ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte de Boa e volte para casa. Gideão anunciou, e 22.000 homens voltaram, mas 10.000 ficaram. E o Senhor disse a Gideão: ainda é gente demais, leve todos esses homens até as águas, ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se eu disser que o outro não deve ir, ele não irá. Aí Gideão fez com que os
homens descessem até as águas. E o Senhor Deus lhe disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, como fazem os cachorros, devem ser separados os que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram as águas nas mãos e lamberam. Todos os outros se ajoelharam para beber. Aí o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300. Mas esses ficaram com toda a comida e todas as colheitas. O acampamento dos midianitas estava abaixo deles no vale. Naquela noite, o Senhor Deus disse a Gideão: levante-se, ataque o acampamento dos midianitas, eu já dei a vitória a você. Mas, se você estiver com medo de atacar, desça do acampamento deles, leve junto por lá o seu ajudante, você vai ouvir o que eles estão dizendo, então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento do inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale como uma nuvem de gafanhotos. Eles e seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo. Ele dizia: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio, bateu numa barraca. Ela caiu, virou no avesso, ficou estendida no chão. O amigo respondeu: é a espada de Gideão, o israelita, filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho, entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse: levante-se, o Senhor Deus entregou o exército dos midianitas nas mãos de vocês. Gideão separou os 300 em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro. E disse: olhem para mim, e quando eu chegar perto do acampamento inimigo, façam o que eu fizer. Quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram as cornetas, quebraram os jarros que levavam. Os 3 grupos tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu gritando. Enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com suas espadas. Eles fugiram na direção de Zererá e foram a Betsita, até a divisa de Abel-Meolá, perto de Tabate. Só tem. O que está acontecendo aqui no texto que nós lemos? O povo do Senhor ficou muito tempo escravo no Egito. Deus levanta o servo dele, Moisés. O servo Moisés vai lá, liberta esse povo do Egito e faz esse povo caminhar em direção da terra prometida. Esse povo peca demais com o Senhor. Deus faz esse povo ficar girando em círculos no deserto. Moisés morre. Levanta-se Josué e Caleb. E aí Deus então, depois de 40 anos, permite que esse povo entre finalmente na terra prometida. Mas para esse povo entrar na terra prometida, Deus relembra eles de algumas coisas que eles deveriam obedecer quando entrassem na terra prometida. E ele dá uma ênfase especial: olha, não terás outros deuses diante de ti, não façam para ti imagem de esculturas. No livro de Juízes em questão, quando o povo já estava vivendo ali na terra prometida, e assim, eles estavam vivendo ali, e eles tinham desobedecido a Deus, porque Deus tinha dado uma ordem que eles matassem todas as pessoas dali. Eles não matam todas as pessoas, algumas ficam vivas, e começam a influenciar o povo de Deus. Deus fala assim para eles: não vivam como vivem os amorreus, não adorem os deuses dos amorreus, não façam isso. Você já viu como o ser humano age? Chega para uma criança, pega o celular, coloca no lugar, olha para a criança e fala assim: não mexa nesse celular, vira as costas. O que acontece?
a primeira coisa que a criança vai fazer é mexer na criança, ainda mais no celular, objeto proibido. Deus falou para eles: não vivam como os amorreus vivem, não adorem os deuses dos amorreus. O que o povo faz? Vive como os amorreus e adora os deuses dos amorreus. Mas você, educador de uma criança, de um jovem, quando você dá uma ordem, não toque nesse celular, vira as costas, aquela criança, aquele jovem toca no celular, como um bom educador, o que você faz? Disciplina, castiga. Não é à toa que Deus é chamado de pai. Deus fala: eu pedi para vocês não fazerem isso, vocês vão fazer isso, vocês vão andar contrário à minha vontade. Então Deus levanta esse povo, os amalequitas, e a Bíblia vai dizer que eles são inumeráveis. A contagem dele é impossível, porque é como a nuvem de gafanhotos, como a areia do mar. E esses homens vêm então oprimir o povo de Israel. A palavra do Senhor em Juízes capítulo 6 fala que o povo de Israel, tudo que colhia, eles vinham e roubavam do povo de Israel. O povo de Israel tinha animais, os animais davam cria, eles vinham, roubavam, e se ficava com um animal ali, eles iam e matavam. E aí o que acontece? Como um bom povo de Deus, quando o caldo entorna, o que eles fazem? O que a gente faz quando a coisa complica para o nosso lado? Corre buscar Deus. O capítulo 6 de Juízes vai mostrar o povo clamando: Senhor, olha para a gente, tem misericórdia das nossas vidas, olha como a gente está sofrendo. E aí a palavra do Senhor então vai dizer que Deus ouve o clamor deles, levanta um juiz chamado Gideão e fala: Gideão, eu tenho um plano para você. Você vai pegar os homens de Israel, você vai lá e vai vencer os midianitas, você vai lá e vai trazer vitória ao povo de Israel, vai libertar o povo de Israel. Essa é a promessa de Deus para Gideão. Esse é o plano de Deus para Gideão. Só que tem umas peculiaridades que acontecem aqui. Olha o versículo 2 do capítulo 7, quando está dizendo o seguinte: o Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais, é por isso que eu não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Deus olha assim para ele e fala assim: vocês têm 32 mil soldados, vocês têm gente demais. O ser humano ele é meio do contra, o ser humano é meio convencido. Chega para alguém e fala assim para essa pessoa: olha, Tiago, você é um cara humilde, olha, parabéns, como você é humilde. Se você falar isso para ele, ele vai chegar em casa, vai abrir a porta, vai olhar para ele e falar assim: e aí, humilde? Ele vai começar a sentir orgulho por ser humilde. Tem tanto orgulho de você porque você é humilde. A gente é muito contra. Deus falou assim: eu não posso deixar vocês irem sozinhos, porque se vocês forem sozinhos, vocês vão botar na cabeça de vocês que a vitória vem da parte de vocês. Isso está errado, vocês não vão conseguir desse jeito, é melhor não. Eu imagino Deus conversando com Gideão, falando para Gideão: manda um povo embora aí. Eu imagino Gideão conversando com o povo, 22 mil pessoas querendo ir embora. Gideão volta para Deus e fala: Deus, deu certo o teu plano, viu? Olha, nós estávamos com 32 mil pessoas, 22 mil foram embora. Agora, olha, eu sei que o senhor pode fazer aula com 10 mil. Vamos lá. Deus olha para Gideão e fala assim: muito ainda. Você não vai acreditar que é milagre. Se você for com 10 mil, você vai achar que vocês são bons demais. Não. Manda um povo beber água lá. Eu vou ver como esse povo bebe água. Uns vão beber com o cachorro, outros vão beber puxando na mão. Vou separar ali. E aí o versículo 7 vai dizer que o Senhor disse: com esses 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei vitória sobre os midianitas. Peraí, quem que é bom de matemática? Tinha 32 mil, sobrou 300. Quantos por cento? 1%? Deus, peraí. Semana passada o pastor pregou aqui e falou que o plano do Senhor é bem sucedido. Mas esse trem não está parecendo muito bem sucedido. 32 mil homens indo atacar, um poder de fogo, um poderio considerável. Mas 300 homens indo atacar? Não, peraí. Esse plano do Senhor não parece muito bem sucedido, não.
parece que Deus nas nossas vidas, de vez em quando, Ele entra nas nossas vidas, nossa, agora estou com Deus. Parece que Ele vem em algumas coisas e não parece graça de Deus em nossas vidas. Desculpa o trocadilho, mas parece uma gracinha de Deus. Parece que Ele está fazendo gracinha com a gente, velho. Peraí, estava tudo bem, 32 mil soldados, agora reduzir para 300. 32 mil até vai, mas 300 é muito pouco. 300 não é suficiente. Se você olhar na sua Bíblia, o versículo 10 do capítulo 7 vai mostrar claramente que Gideão está com medo. Às vezes, quando Deus entra na nossa vida, às vezes quando a gente começa a viver os planos de Deus, às vezes quando a gente se decide a viver os sonhos de Deus, às vezes a gente tem medo nas nossas vidas, porque às vezes o plano de Deus não é de acordo com aquilo que a gente quer. Deus fala para Gideão, fala assim, eu vou te dar vitória. O que passa pela cabeça de alguém? Nossa, se Deus vai me dar vitória, imagine como que Ele vai fazer essa vitória acontecer. Aí Deus fala assim, você não tem ideia, vai ser com 300 homens. Acho que Gideão falou para Deus, boa piada, agora fala a verdade. Não, são 300 homens mesmo. Os midianitas lá é uma nuvem que você não consegue contar. A gente vai com 300, Deus pode ir. Sério? Vai, 300. Viver os planos de Deus na nossa vida exige que tenhamos fé na palavra dele. Exige que a gente dê um passo de confiança na direção da vontade de Deus para cada um de nós. Imagine Deus revelando para você assim, eu vou transformar a sua vida, eu vou transformar a sua história, vou deixar você do jeito que eu quero. Você fala, nossa Deus, que bom, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai perder o emprego. Você fala, meu Deus, está meio trocado esse negócio aí. O Senhor falou que ia abençoar e perdeu o emprego na mesma frase. Eu entendo assim, abençoar e ganhar na Mega Sena. Na mesma frase, tudo bem. Agora, abençoar e perder o emprego na mesma sentença, é meio estranho isso. Viver os planos de Deus para as nossas vidas é um passo de fé, é um passo de coragem. Viver de acordo com a diretriz do Senhor é um passo de fé. Gideão estava com medo. Versículo 10 vai dizer isso. Deus fala assim, então desce lá, você vai ouvir a conversa deles e vou revelar para você que eu vou te dar vitória. E aí Gideão faz isso, desce perto do acampamento, ouve a conversa deles e ele começa a entender que ali é a ação do Senhor que vai trazer a vitória para eles. E aí vem a pergunta, e agora o que a gente faz? Olha o que Gideão fez. Versículo 16, Gideão separou os 300 em 3 grupos. Se você ler os versos anteriores, quando aqueles homens foram embora, dos 32 sobraram 300, o texto vai dizer que eles ficaram com toda a alimentação e com todas as trombetas feitas de chifre de carneiro. Ficaram com tudo. Gideão pegou tudo isso, separou esses homens em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro. É interessante que para liderar 32 mil homens, ele precisava de 300 chifres de carneiro. Quando ele foi atacar com os 300 chifres de carneiro. Os midianitas não sabiam que ele estava com os homens. Mas um detalhe, quando a gente continua olhando o versículo 19, ele vai dizer que ele fez isso um pouco antes da meia-noite, na hora de trocar os guardas. Gideão fez o que fez na hora certa e do jeito certo. Deus tem planos para as nossas vidas, e talvez se Deus chegasse para mim e falasse, Rafael, eu tenho um plano para a sua vida, eu vou mudar a sua história, eu vou dar de nada. Eu imagino que possivelmente ele falasse, bom Deus, então eu vou sentar e vou esperar o Senhor mudar a minha vida, mudar a minha história. Pode fazer seu trabalho aí, que eu vou ficar só assistindo. Gideão, ele teve uma participação naquilo que Deus chamou ele a fazer. Deus falou, você vai lá, você vai vencer, a batalha é sua, a vitória é sua. Só que Gideão teve uma ação nisso, e Deus permitiu que ele tivesse uma ação nisso. A gente tem que começar a entender que Deus é soberano, mas Ele nos convida a participar do plano que Ele tem para as nossas vidas. Tem muita gente falando assim, meu sonho é trocar de carro, mas não faz uma poupança, não guarda dinheiro, não muda de estilo de vida. Vai trocar de carro como? Tem gente que fala, meu sonho é casar, mas não toma um banho, não escova o dente, não corta o cabelo. Vai casar como? Nós somos chamados a participar daquilo que Deus tem como plano para as nossas vidas.
vidas. Nós somos chamados a fazer parte daquilo. Se a gente olhar para a vida de Gideão, ele fez aquilo do jeito certo, na hora certa, segundo a vontade do Senhor, usando as diretrizes que Deus havia dado para ele. Plano de Deus, mas ele chama Gideão para participar desse plano. Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus tem algo para fazer em cada um de nós. Mas esse algo não acontece com a gente sentado. Esse algo acontece quando Deus nos levanta, nos chama a caminhar na direção dele, de acordo com a vontade dele. O que Deus deu para Gideão? 300 homens. Deus falou para Gideão: é isso que você tem, mas a confiança em mim. Gideão pega aquilo que Deus deu para ele, a confiança que ele tinha no Senhor, e é com isso que ele obedece a vontade do Senhor. A gente sempre tem muita desculpa. Salomão sabia disso e ele dá uma bronca no jovem. Sabia que o jovem um dia falou assim: não, quando eu for velho eu busco a vontade do Senhor. A gente sempre assim, regime? Não, regime eu começo na segunda-feira, desse finzinho de ano aqui, deixa quieto, só ano que vem. A gente sempre tem uma desculpa. Vai fazer isso? Não, olha, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver mais dinheiro, aí eu dou o dízimo, agora não. É sempre uma desculpa que nós temos. Gideão, ele tem a confiança no Senhor e as ferramentas que o Senhor deu para ele, e com a confiança que ele tinha no Senhor, e com as diretrizes que Deus passou para ele, foi com isso que ele agiu de acordo com a vontade de Deus. E olha como é maravilhoso. Olha como o versículo 21 e 22 encerra essa história. Ele diz o seguinte: cada um ficou parado em seu lugar, em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu gritando. Se a gente olhar os versículos anteriores, esses homens foram para a batalha com a corneta numa mão e a tocha na outra. Eles não tinham uma espada. O versículo continua: enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com as suas espadas, e eles fugiram. Tudo isso aconteceu porque o Senhor Deus fez com que os homens atacassem uns aos outros. Eles ganharam aquela batalha com a corneta numa mão e com a tocha na outra, sem erguer uma espada, porque aquela batalha era do Senhor. Porque quando a batalha é do Senhor, quando o plano é do Senhor, a vitória é do Senhor nas nossas vidas. O projeto é do Senhor nas nossas vidas. Eu falei agora de pouco aqui: você quer casar? Então vai, né? Toma banho, escova o dente. Olha minha esposa, olha para mim. Eu posso tomar quantos banhos eu quiser, eu posso escovar quantas vezes eu quiser o dente, eu não vou ficar bonito disso, não tem jeito. A vitória é do Senhor. É Ele que faz cegar os olhos dela para não ver os defeitos e aceitar casar comigo. Eu vou falar uma coisa agora, depois ela vai brigar comigo, mas a gente acabou de voltar do acampamento de casais, lá ela foi desafiada a perdoar os meus erros, os meus pecados. Ela vai me perdoar por isso. A Carla é mais velha do que eu. Eu tenho 35 anos, ela tem um pouquinho a mais. Eu não vou falar que ela tem 38, senão ela fica chateada, tá? Então assim, mas ela é um pouquinho mais velha do que eu. Normalmente, naturalmente, o pessoal chega para mim e fala assim: pastor, mas eu nem desconfiava que a Carla era mais velha do senhor. Eu sempre achei que ela era mais nova. Traduzindo, o senhor está acabado, né? É isso que as pessoas dizem. Aí assim, para eu não ficar muito chateado e fingir que eu não entendi que as pessoas disseram isso, eu falo: é porque eu transmito muita sabedoria pelo olhar, por isso que eu pareço ser mais velho do que ela, tal. Mas a verdade é essa. Não foi pelo banho que eu tomei, pelo perfume que eu passei, foi porque Deus cegou ela, não vê os meus defeitos e acaba me amando desse jeito, porque a vitória é do Senhor. Não foi mérito meu, mas foi um presente do Senhor, porque a vitória é do Senhor, é Ele que faz. Eu faço a minha parte, mas eu confio que Deus faz a parte dele, cumprindo o plano dele nas nossas vidas. Você se lembra que semana passada, uma das ilustrações que eu contei aqui foi quando eu estava indo para o seminário. Eu cheguei para uma senhora da igreja na esperança que ela me ajudasse financeiramente na minha vida no seminário. E ela falou assim: confia em Deus e vai. E até fiquei bravo com ela.
Aquela cena era Deus falando assim para mim: Rafael, se você for desse jeito, você vai se esquecer de mim, você vai achar que o mérito é dessa mulher e não meu. Eu me lembro que certa feita no seminário, primeiro ano do seminário, meu cardápio era ótimo. Eu comia arroz, carne de hambúrguer e salada de tomate no almoço e na janta de segunda a sexta. Era esse o meu cardápio. Eu lembro que uma segunda-feira eu cheguei no seminário, e aí eu fui perto do seminário de mercado dia, eu comprei as coisas que faltavam para completar o meu arroz, carne de hambúrguer e salada de tomate todo dia. E aí chegou um amigo meu, falou assim para mim: Rafa, o último dinheiro que eu tinha, eu paguei para vir e comprei passagem para ir embora na sexta-feira, eu não tenho que comer aqui no seminário essa semana. Falei: cara, vamos lá no quarto lá, você almoça e janta comigo essa semana. Mas aí, óbvio, a comida que estava contada para durar até sexta-feira terminou quarta-feira na hora do almoço. E aí, o que a gente faz? Na hora do almoço a gente fritou as duas últimas carnes de hambúrguer, dividimos o último tomate que tinha, acabou o arroz, acabou tudo. Aí, beleza. Então, o que a gente faz? Vamos estudar. À noite, quando der a hora da fome, a gente vê o que faz. Aí, beleza, ficamos estudando. Deu umas 7 horas da noite, ele bateu na porta do meu quarto. Eu falei: entra. Ele abriu a porta, ele: vamos comer um lanche? Vocês sabem que eu adoro lanche. Nessa hora, meu estômago já estava digerindo o intestino, de tanta fome que eu tinha e não tinha nada para comer. Eu falei: cara, era o mesmo cara que eu tinha dividido a comida. Eu falei: cara, não fala isso, porque eu estou com uma fome. Ele: vamos comer um lanche, cara. Eu falei: para de brincar, vamos, sei lá, vamos pedir um miojo para alguém, depois a gente fala que é emprestado, depois não devolve mais, sei lá, fazer alguma coisa do tipo. Ele chegou para mim assim, bateu na mesa assim: vamos comer um lanche, bateu assim R$50 na mesa. Eu olhei para ele assim, ele falou assim: cara, não sei. Eu estava na rua muito chateado andando, uma mulher me acordou e falou assim: eu não te conheço, eu não sei porquê, mas Deus está me mandando, toma R$50. A gente saiu de lá, comi 2 lanches aquele dia, tomei Coca-Cola, no outro dia fiz macarrão carbonara com Coca-Cola, macarrão carbonara, macarrão bacon, calabresa, uma delícia, uma delícia. Essa história não é sobre mim, essa história é sobre um Deus que pede para a gente confiar nele. Quando os planos vêm de acordo com a vontade dele, o resultado disso é vitória, de acordo com a vontade do Senhor. A igreja de Corinto, ela estava extremamente preocupada, porque Jesus havia dito que ele ia voltar. Algumas pessoas morreram e Jesus não tinha voltado ainda. E aí a pregação dos gnósticos estava deixando eles confusos. O apóstolo Paulo então manda uma carta para a igreja de Corinto, e o capítulo 15 da carta da igreja, da primeira carta aos Coríntios, Paulo está defendendo a tese, fazendo uma dissertação de que nós devemos acreditar no Senhor, que Ele vai cumprir com a sua palavra, que nós temos vitória no Senhor. E aí ele vai dizer que nós morremos sim, mas nós ressuscitamos em Cristo Jesus. E o versículo 57 de 1 Coríntios 15 diz o seguinte: nós agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Gideão foi para a luta com 1% do que ele tinha. A gente fala um jargão, mas a gente esquece que 1% com Deus é muito mais do que 100% sem Deus. Deus falou: Gideão, você vai com esse 1% porque você tem que confiar em mim, porque a vitória vem de mim, não das suas mãos, a vitória vem do Senhor. A igreja de Corinto estava desesperada. Algumas pessoas morreram. Paulo fala assim: morreram, mas vão ressuscitar com Cristo Jesus, porque a vitória vem do Senhor. Nós somos chamados a caminhar na direção do Senhor, nós somos chamados a caminhar de acordo com a vontade do Senhor, confiados na vitória que vem do Senhor, confiados no plano que vem do Senhor. Nós somos chamados a caminhar cumprindo a vontade de Deus em nossas vidas. Nós somos chamados a ter fé nesse Deus que nos chama. Nós somos desafiados a caminhar nas diretrizes do Senhor. Lógico que Gideão preferia ter 32 mil soldados com espada, mas Deus colocou 300 com tochas e com corneta, e foi desse jeito que Deus deu a vitória, porque a vitória não vem das nossas mãos, vem das mãos do Senhor. Nós temos a nossa ação, mas a nossa ação é de acordo com a diretriz do Senhor. Por isso que nós agradecemos a Deus, porque a vitória que nós temos em Cristo Jesus e não nas nossas forças. Eu, quando era moleque, e você percebe de vez em quando eu vou pregar, eu sou muito ansioso. E essa ansiedade, algumas vezes, gera uma certa
Problema com a dicção. Eu vou falar às vezes, como eu sou ansioso, a frase já está na minha cabeça, eu já sei o que eu vou falar depois. E a minha ansiedade às vezes quer falar a frase depois sem terminar a primeira. E às vezes eu gasto e a frase não sai. Quando eu era pequeno isso era muito pior. Eu era muito gato, muito quando era pequeno. Imagine alguém olhando para mim com 6, 7, 8, 9 anos de idade, pequeno, magricelo, cabeçudo e gado. Não vai ser pastor. Mas nunca. Gado? Jamais. Mas não é pela nossa força. É pela força do Senhor. É a história de um Deus que, quando está disposto a fazer com que vivamos o plano dele, a gente anda nas diretrizes dele e recebemos a vitória dele. Eu não sei se hoje você está lutando com apenas 1%, mas eu queria desafiar você a não olhar para esse 1%, mas olhar para esse Deus que nos concede esse 1%, para que a gente possa dar toda a glória, toda a honra, todo o crédito a Cristo Jesus, nosso Senhor, que nos dá a vitória, a quem nós devemos ser eternamente e constantemente gratos por esse plano dele às nossas vidas, a cada um de nós. Eu quero convidar você a fechar os olhos, convidar você a